Já tá? Tá, né? Boa tarde, acho que está gravando já. Hoje a gente está dando início à nossa oitava reunião do grupo de pesquisa. A gente está lendo o capítulo quarto do livro do Diego Papayanis, e hoje quem vai nos ajudar na exposição é a Yanê. Então, Yanê, você tem a palavra, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, professor. Boa tarde, grupo. É, Esse capítulo 4, o Papayanis, ele vai falar sobre o argumento principal do livro dele, né? O livro dele é o Direito Privado como Questão Pública, e o capítulo 4, ele vai falar sobre o direito de danos como uma questão pública. E ele inicia... Professor, não está aparecendo aqui para mim. Está aparecendo para os outros a projeção? Ficou preto. Tá preto para vocês também? Não? Tá aparecendo normal? Então tá tranquilo. Ah, tá preto. Tá. Eu vou continuar falando para a gente também não demorar muito, senão a gente vai atrasar demais. Ele vai introduzir falando que as teorias mais sofisticadas, que foram relatadas nos capítulos anteriores, elas têm um problema, têm uma incapacidade de explicar a ligação normativa entre os direitos e deveres primários e secundários ou remuneratórios. E ele diz que essa falha consiste em assumir que os direitos e deveres primários são parte da justiça corretiva. Em contraponto a isso, o Papayanis vai dizer que os direitos e deveres primários são parte da justiça distributiva, eles são uma questão pública. Então, na introdução, o autor ele vai citar mais ou menos o que ele vai tratar no decorrer do capítulo. Ele objetiva mostrar uma melhor interpretação dos direitos e deveres primários motivos, dizendo que há uma correlação importante entre a justiça corretiva e a justiça distributiva. Então, diferente de Ryan, que foi tratado em capítulos anteriores, que para a responsabilidade civil ele só aceita a justiça corretiva, o Papayanis vai buscar uma argumentação que correlacione essas duas justiças, distributiva e corretiva, incluindo os direitos primários na justiça distributiva. Sendo que ele vai mostrar que o sentido do direito de danos, direito privado em geral, é uma questão pública, e vai defender as considerações distributivas como necessárias para entender a estrutura de direitos e deveres que as partes têm em suas relações privadas. Por fim, ele vai explicar alguns efeitos distributivos que não estão limitados à distribuição de direitos e deveres de indenização, mas essa parte, como eu falei no início, a gente só vai ver na próxima reunião, porque é muita coisa, que é o tópico de indenização e igualdade. Então tá, eu vou passar para o caráter distributivo dos direitos e deveres primários. O autor ele começa com um questionamento. Por que os direitos e deveres primários, que seria a integridade física, a propriedade privada, não fazem parte da justiça corretiva, como outros autores assumem? Ele fala que esses direitos de integridade física e propriedade privada não são absolutos, como a gente sabe, não tem como ser no convívio social, e faz outro questionamento. Com que critérios dizemos que algo é considerado um incômodo ou um mero dano que deve ser tolerado, ou, em vez disso, como um dano ilícito, como violação dos direitos dos outros? Ele inicia uma concepção mais geral de justiça corretiva e vai dizer que é necessário uma definição do contorno desses direitos primários, para você definir a regra. E ele defende que a única alternativa para delimitar o contorno dos direitos primários, que não são absolutos, é considerar o conjunto de regras concretas que regulam a interação. Ou seja, uma conduta que põe riscos não razoáveis é uma conduta incorreta. Assim, a Lei Geral de Responsabilidade, baseada na culpa, é um tipo de regra para delimitar esses direitos, para dizer quando se deve se indenizar ou não. Ou critério objetivo, ou risco integral. Então, são diferentes regras.
ele diz que... Primeiro ele vai tratando da responsabilidade com culpa, os riscos razoáveis, os riscos não razoáveis, que deve haver um equilíbrio entre segurança e autonomia, que deve-se haver uma compensação entre segurança e autonomia. E ele começa argumentando para bater nas teses defendidas de que a justiça corretiva trata dos direitos primários. Ele fala que os direitos primários, na análise corretiva, não são um ponto de partida, mas são uma conclusão. Deles decorre a pretensão de não sofrer danos derivados de ação não razoáveis. Nos próximos capítulos, ele vai explicar, inclusive, que a justiça corretiva ela atua reforçando esses direitos primários que a gente tem, que eles podem existir de forma autônoma, sem que a justiça corretiva atue. Ou seja, a gente tem um direito primário, um direito de propriedade. Eu tenho um carro, eu posso andar com esse carro, eu posso prestar esse carro, eu posso deixar esse carro estacionado, eu posso vender esse carro, fazer várias coisas. E dizem que, caso alguém cause um dano injusto para esse carro, eu teria direito a reparar, eu teria essa pretensão compensatória. E aí, por isso que ele fala que a justiça corretiva ela vai atuar na conclusão, e não no ponto de partida, não no conceito principal dos direitos primários. Eu demorei para entender esse primeiro tópico, eu só fui entender lá depois, quando ele foi explicando. E aí ele faz outra pergunta. Há alguma alternativa, além da pretensão geral de justiça corretiva de não sofrer lesões corporais resultantes de ações irracionais ou incorretas? Caso em que... Porque o Ryan só aceita os casos de responsabilidade baseada na culpa, o caso geral, o principal, justiça corretiva, etc. Então, ele pergunta se há algum caso, alguma pretensão de não sofrer lesão que resulta de uma ação que não foi incorreta, uma ação considerada correta, mas que o dano foi razoado, foi muito além. Então, há alguma regra para isso? E aí ele fala que em algumas situações a regra geral de culpa se mostra injusta, uma vez que deixou a vítima desamparada de alguns danos que sistematicamente beneficiam financeiramente aquilo que geraram, que é uma realidade da nossa sociedade. Os danos que a gente vê acontecendo o tempo inteiro, principalmente direito do consumidor. E ele diz que o critério que deve ser utilizado para decidir qual regime de responsabilidade a ser usado no caso, por exemplo, se eu vou usar naquele caso um regime de responsabilidade subjetiva ou um regime de responsabilidade objetiva ou risco integral, enfim, o critério a utilizar é feito por base na justiça, na distribuição dos riscos. É aí que atua a justiça distributiva. Então, ele vai falar que, para a gente decidir qual regra que a gente vai usar em cada caso, tu não tem como utilizar uma regra de responsabilidade, de justiça corretiva. Porque a justiça corretiva, ela vai regular apenas a relação entre aquelas partes, as relações bilaterais. Mas quando a gente vê num plano maior, num Estado, o que o Estado vai dizer, o que um juiz vai dizer, como aquela regra vai ser aplicada naquela situação hipotética. Eu só vou aplicar uma regra de responsabilidade objetiva ou responsabilidade objetiva. Então, nessa distribuição, ele vai dizer que é aí que a justiça distributiva atua. Por conta disso, ele vai afirmar que os direitos e deveres primários, aqueles que regulam as interações privadas, pertencem ao mundo da justiça distributiva, porque é ela que vai distribuir esses riscos. E aí o autor defende que as considerações distributivas não podem ser evitadas em nenhum caso que, se for decidir a regra ser aplicada na responsabilidade civil. Isso ele trata tanto nos sistemas jurídicos, as jurisprudências, interpretações, julgados. Você não pode evitar, nesse primeiro momento de decidir qual a regra a ser utilizada, de se utilizar da justiça distributiva. E aí ele diz que, para que haja um equilíbrio entre a liberdade de ação e a segurança pessoal, as regras de interação e de responsabilidade
distribuem equitativamente o uso da liberdade individual e correlativamente garantem uma cota equitativa de segurança pessoal. As regras de responsabilidade civil e direito privado servem para limitar a liberdade individual de modo a garantir a segurança. Seria o objetivo de todo mundo na sociedade. Aí, no tópico 2, eu falo coisas misturadas, professor. Pode voltar para o tópico 2 agora? Claro, eu estava achando aqui que eu tava perdido. Vai ajudando aí que eu vou como apresentador, senão eu vou errar aqui. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma dificuldade que eu. Nos primeiros tópicos eu senti mais dificuldade, eu lia, eu ficava, mas o que está querendo dizer aqui? Por que não fala? Eu sentia que ficava uma coisa vaga. Aí, quando fui avançando nos tópicos, as coisas ficaram mais claras para mim. Por isso que eu estou falando algumas coisas dos outros tópicos, para não ficar muito confuso, muito abstrato. O segundo tópico fala sobre justiça corretiva, responsabilidade contratual e direitos individuais. Então, considerando que os direitos primários fazem parte da justiça distributiva, a justiça corretiva, ele fala que a justiça distributiva vai gerar essas regras de responsabilidade que vão ser utilizadas nos casos concretos, como a responsabilidade objetiva, subjetiva. E depois que forem definidas essas regras por meio da justiça distributiva, aí então que a justiça corretiva vai operar nas relações bilaterais, ordenando a reparação do dano injusto causado pelo agente e correlativamente sofrido pela vítima. Aí ele fala, às vezes a injustiça será determinada por uma ação errada, mas outras vezes o fator de atribuição será o risco. Então, quem define essas regras é a justiça distributiva, para o autor. Ou seja, a justiça corretiva ela só vai atuar após a delimitação dos direitos primários a serem protegidos, os quais são feitos mediante regras de distribuição. Os direitos individuais, eles não incluem necessariamente uma reivindicação compensatória. A justiça corretiva apenas contribui contingentemente para a definição do direito primário, aquilo que eu estava falando antes. Você pode dispensar a pretensão de reparação e ainda assim ter um dano de primeira ordem. Você pode ter o direito patrimonial ao carro, você pode ter o direito patrimonial à sua casa, sem que haja o direito à pretensão de reparação com aquela pessoa em específico. Você poderia ter só um pedido de reparação para o Estado, ou sem que haja atuação da justiça corretiva. É isso que ele quer dizer. Se você tivesse um sistema, por exemplo, de seguros total, que o Estado vai garantir compensar todos os danos sofridos, nesse caso, você ainda teria seu direito primário, normal, mas quem repararia o dano que você sofreu seria o Estado por meio desses sistemas, esses fundos, esses seguros. Então, esse é o argumento que ele utiliza para dizer que a justiça corretiva não contempla totalmente os direitos primários, como fala o Ryan e outros autores. A tese defendida... E aí ele fala assim, que a tese defendida parece necessariamente levar à conclusão de que a justiça corretiva e responsabilidade civil, na melhor das hipóteses, podem aspirar a fazer parte da justiça distributiva. A justiça corretiva perderia, sim, seu status como princípio conceitual e normativamente independente, como se tudo tivesse incluído na distribuição das regras, dos riscos, dos recursos. E aí ele defende que a justiça corretiva ela não é nem conceitualmente, nem contingentemente parte da justiça distributiva. Nem a responsabilidade civil é conceitualmente um componente dos direitos individuais. No entanto, o Estado ele pode cumprir alguns de seus deveres distributivos, dando validade jurídica às ações compensatórias bilaterais exigidas pela justiça corretiva. Da mesma forma, a responsabilidade civil pode dar conteúdo aos direitos individuais. Não é necessário para o direito individual, mas dá um conteúdo a mais, reforça aquele direito individual, para que a gente tenha o direito de reclamar uma compensação para aquela pessoa que nos causou o dano. É meio lógico. E
Ele fala que a justiça corretiva, então, deve ser diferenciada das reivindicações compensatórias que podem constituir um direito, uma vez que este último pode não ser relacional. Esse direito, como eu falei, o direito patrimonial, às vezes não é relacional, você está lá só com o seu carro, você não está se relacionando bilateralmente com outra pessoa. Agora, o direito a ser indenizado, que é um pedido indenizatório não relacional, pode ser satisfeito por justiça corretiva, que dá à vítima o direito de ser indenizado pelo agente causador. E aí, como eu falei, ele vai explicando um pouco melhor isso nos próximos tópicos. Aí, o tópico 3, que é direitos e deveres de indenização. Ele fala sobre as regras de responsabilidade e o seu impacto distributivo. E aí, eu não estou falando muito dos exemplos que ele fala nos outros tópicos, que ele fala do Xenofontes e Axiles, eu não sei falar, gente, no espanhol, mas se eu fosse falar todos os exemplos, ia ficar muito grande para entender, mas se vocês não compreenderem, vocês podem colocar no chat, que o João explica, mas eu espero que tenha dado para entender mesmo sem os exemplos. Bom, nesse caso eu tive que colocar porque ele inicia o tópico falando de uma situação hipotética, num estado de natureza que não haja nenhuma regra pré-estabelecida pelo Estado de responsabilidade civil. Então, os indivíduos, no caso ele fala do Xenofonte e do Axiles, eles são vizinhos, eles vão brigar, eles vão ter um problema, e aí, a cada momento, um vai querer ser indenizado, o outro não vai querer indenizar, mas eles vão chegar a um consenso, depois de muito conflito, eles vão chegar em uma convenção que vai regular qual padrão de cuidado razoável cuja violação justifica o dever de compensar, ou o contrário, de ter que suportar o dano. E ele diz que isso é natural da sociedade. Elas vão chegando numa convenção social que, para elas, naquele momento, é o mais justo ou mais adequado para definir essas regras de responsabilização, de reparação, de indenização. Então, ele diz que numa sociedade estável, espera-se que o resultado final seja a criação de alguma regra convencional que define os direitos e deveres de ambas as partes. As regras possíveis na hipótese que possuem efeitos distributivos diferentes. Regras possíveis... Eita, eu escrevi uma coisa que eu nem entendi aqui. Pera lá. Ah, tá. Ele fala que na hipótese que ele diz, né, do conflito entre vizinhos, você tem 3 diferentes hipóteses com efeitos distributivos diferentes para aplicar no caso. Uma, responsabilidade subjetiva, a responsabilidade objetiva e não ter responsabilidade. Para quem causou o dano, seria muito mais interessante uma regra de que não haja responsabilidade, porque ele não vai querer indenizar, não vai querer gastar. Para o que sofreu, o mais interessante para ele é que haja uma regra de responsabilidade objetiva, porque ele não vai ter que nem que comprovar a culpa de quem causou um dano. Então, que os efeitos distributivos de cada regra são opostos. A melhor regra para um é a pior regra para o outro. Se for utilizado, nesse caso, da briga de vizinhos, que não há responsabilidade no vizinho que causou dano para o outro, sei lá, usou um veneno, não lembro agora do exemplo do Papaianes, mas um vizinho que trabalha com alguma coisa no quintal dele usa um veneno que acaba gerando danos na casa ao lado. Se você fosse utilizar uma regra aqui, não, ele não tem que responsabilizar, porque tem uma atividade legal, regulamentada, ele pode usar veneno, o veneno está autorizado. Olha quantos agrotóxicos a gente tem liberados aí para você utilizar. Então, tô dentro. Então, não tem responsabilidade nesse caso. Poderia ser utilizado. O efeito distributivo dessa regra é que a vítima se ferra, a vítima não fica feliz. Então, é melhor para o causador do dano, é pior para a vítima. Assim como o oposto. Se for utilizada uma regra de responsabilidade objetiva, ele vai ter que pagar o dano. É bom para a vítima, é ruim para quem causou o dano. Que para ele não é um dano, não seria um ato injusto. Então, o Papaianes diz que as regras de responsabilidade distribuem recursos entre os membros da comunidade. Nesse exemplo que eu dei dos vizinhos brigando. No entanto, o autor diz que não está totalmente claro o que essas regras distribuem. E aí ele defende algo que é muito importante para a teoria do autor, que vai se tratar em todos os restos dos tópicos,
que a responsabilidade civil vai distribuir direitos e deveres de indenização. Ele vai utilizar essa denominação. Os quais correspondem ao direito de não ser prejudicado de determinadas maneiras e deveres correlatos de não causar dano. Então, como a regra de culpa... eu até coloquei na minha colinha aqui do Xenofonte. Como a regra de culpa, o Xenofonte, que é aquele que causou... que sofreu o dano, tem o direito de não ser prejudicado pelas ações negligentes ou maliciosas. Que na culpa a gente tem que comprovar, né? A negligência, a imprudência, a imperícia. E a Axiles tem o dever de não prejudicar Xenofonte de nenhuma dessas maneiras. E isso numa regra de culpa distribuída. Se for uma regra objetiva, o direito de Xenofonte ele vai ser estendido. Então, aí que a gente vê que a justiça distributiva vai atuando para o Papaionis. Ela vai distribuir direitos e deveres de indenização. Dependendo da regra, o direito de indenização vai ser maior, ou dependendo se for utilizada uma outra regra, o direito de indenização vai ser menor. E assim vai distribuindo. Ele fala que o conteúdo do direito de deveres de indenização é dado pelo conjunto de regras que compõem a responsabilidade civil e que varia de acordo com cada sistema jurídico. O autor ressalta que não é apenas o tipo de responsabilidade estabelecida que vai influir no conteúdo dos direitos e deveres de indenização, também influenciam diretamente as regras de causalidade, danos ressarcidos, excludentes. Então, todas essas regras que vão distribuir os direitos e deveres de indenização, que vão influir diretamente, por exemplo, uma excludente de nexo, uma excludente de culpa, ela vai influir diretamente no direito de indenização que a pessoa vai ter ou não. Então, isso seria uma expressão da atuação da justiça distributiva para o Papaionis. E ele fala que qualquer regra que seja relevante para um julgamento completo de responsabilidade em determinado sistema jurídico contribui para delimitar o conteúdo dos direitos e deveres que regulam as interações entre as partes. E ele fala... Nossa, eu estou muito prolixa. Ele fala da importância dos juízes na delimitação dos direitos e deveres de indenização nas operações interpretativas e argumentativas, porque a jurisprudência ela muda muito. Vai surgindo casos novos, nossa sociedade do risco, sempre vai surgindo um dano novo, algo diferente. Os juízes têm uma responsabilidade muito grande em modificar e ir criando e utilizar dessa distribuição para definir qual é a regra no caso concreto. Então, voltando ao exemplo dos vizinhos, que era no estado de natureza que não existisse regra. Digamos que existia regra para outras coisas, mas não existia regra naquela situação hipotética. Eles forem pro judiciário. O judiciário, antes de aplicar, de determinar que há necessidade de reparação, ele vai ter que dizer como é aquela reparação, quais são as regras que vão delimitar aquela reparação, que vão determinar como aquela reparação deve ocorrer. Ele vai dizer se vai ter excludente, ele vai dizer se é uma regra de responsabilidade objetiva, subjetiva. Então, os juízes têm uma importância muito grande, e o Papaionis ressalta isso, fala bastante disso. E ele fala de um ponto, que nem toda norma que tenha efeito distributivo entre as partes dá conteúdo aos direitos e obrigações de indenização, que é o último tópico desse capítulo, inclusive, que ele fala sobre igualdade, indenização e igualdade. E ele fala que um exemplo claro são as regras que estabelecem a inversão do ônus da prova. Essas regras, elas não vão afetar os direitos e deveres de indenização, mas elas são umas regras de distribuição. Então, resumindo para ele, o ponto principal que a justiça distributiva atua na responsabilidade civil é para distribuir os direitos e deveres de indenização, mas não é apenas isso. Então, o último tópico que vai tratar sobre isso, ele fala sobre essa regra processual, diversão do ônus da prova, etc. Aí, 3.2. A natureza dos direitos de indenização e sua relação com a justiça corretiva. Os direitos de indenização, como o autor entende, são parte, e aí aqui ele vai trazer muito de Rawls. Ele entende que os direitos de indenização são parte dos bens primários
definidos por Rawls, que são bens úteis para qualquer plano de vida, incluindo direitos em geral, liberdades e oportunidades, renda e riqueza, entre outros. E qualquer que seja o plano de vida que esse indivíduo vai escolher, ele vai necessitar de certa proteção contra terceiros. Ele vai necessitar de uma proteção do Estado para que o terceiro não influencie no plano de vida dele, não gere dano naquele plano de vida dele, que ele conquistou, que ele almejou, que ele se esforçou, etc. Aí ele fala que o Estado liberal deve garantir uma cota razoável ou equitativa de bens primários, incluindo os direitos de indenização, nessa distribuição que Rawls fala, que ocasiona posteriormente no princípio da divisão de responsabilidade que cada indivíduo tem sobre o plano de vida escolhido. Aí ele fala desse princípio de responsabilidade sobre o plano de vida escolhido, existem circunstâncias que fogem do controle da responsabilidade, como fortuitos, uma enchente, a pessoa pode ter lutado a vida inteira dela para construir a casa, para ter bens materiais, e acontece um terremoto, acontece um tsunami, e ele perde tudo aquilo. Foi algo que ele não previu, não é um fato de terceiro, algo fortuito. E ele fala que o Estado, ele não pode decidir neutralizar essa má sorte que ele chama em absoluto. Ele poderia até tentar, mas ficaria muito custoso. Como é que o Estado iria indenizar todas as vítimas de qualquer dano que aconteçam de qualquer tipo de natureza? Mas se o Estado ele não pode fazer isso, nem deve, no caso que ele de Papayanis, é fundamental que ele estabeleça limites de liberdade individual, alcançando um bom equilíbrio entre a autonomia e a segurança para regular a interferência de terceiros na escolha de vida dos indivíduos. E é aí que vai ser aplicado a responsabilidade civil. A implementação dos direitos e obrigações de indenização, ela não vai eliminar o problema das externalidades negativas, que foi, eu falei, dos fortuitos, etc., ou da plena responsabilidade pelo plano de vida escolhido. E aí ele surge com uma pergunta: qual deve ser a regra de responsabilidade quando a interação não foi injusta, mas gere dano? Existem três possibilidades segundo o ponto de vista liberal: responsabilidade da vítima, responsabilidade da comunidade como um todo, responsabilidade da vítima ou da comunidade, dependendo do tipo de perda ou dano. Aquilo que a gente falou logo no primeiro capítulo, casos em que a conduta foi razoável, então ela não iria entrar nas regras de culpa, mas gerou um dano. Então, que hipótese você pode utilizar? Ele diz que quase todos os sistemas tornam seus critérios de responsabilidade individual mais flexíveis. Ele fala que o sistema geralmente escolhe três. Eles não ficam nem totalmente libertários, no sentido de a vítima que se dane, ela vai ver como é que ela vai lidar, e aí ela vai ter que lidar com os danos sem ter reparação, nem o fato de a comunidade vai ter responsabilidade como um todo, seria sistema de seguros totalmente amplo. Ele fala que geralmente os estados escolhem esse misto, que seria responsabilidade da vítima ou responsabilidade da comunidade, dependendo do tipo de perda. E aí ele diz que quase todos os sistemas tornam seus critérios de responsabilidade individual mais flexíveis quando o indivíduo ou grupo de indivíduos sofre uma diminuição em seu bem-estar além de certo limite. Então, ainda que não tenha tido uma ação injusta, ainda que tenha sido atuado com razoabilidade, se ele sofreu uma perda muito grande, uma perda enorme, o Estado tende a agir para garantir que aquela vítima seja compensada de alguma forma. Ele oferece uma assistência adicional. Ele fala de uma hipótese distinta que ocorre quando a indenização é extremamente difícil de se obter pelo ofensor, nos casos de terrorismo.
a gente sabe quem causou aquilo, às vezes até descobre quem causou, uma organização, fala que causou um ato de terrorismo, gerando diversos danos materiais e imateriais. Mas como é que você vai responsabilizar aquela organização? Como é que você vai obrigar o Estado Islâmico a pagar para as vítimas? Então, nesses casos, alguns estados fazem um regime de compensação social, um fundos, seguros, mas Papayanes, ele vai diferenciar esses casos do anterior que eu falei, com o Estado, ele não assume a responsabilidade. O Estado só vai dar a compensação à vítima sem assumir a responsabilidade dos danos. E há outras hipóteses que o Estado assume a responsabilidade para ele quando há um dano muito excessivo. Aí ele começa a falar sobre esses regimes de compensação social e de fundos, que são os seguros, que o exemplo único que eu conheço aqui é o DPVAT. Eu sou muito zerada nesse sistema de seguro aqui. Mas, para vocês saberem, é tipo o DPVAT. Ele fala que esses sistemas, a exemplo do governo espanhol, preserva a distinção entre ter uma obrigação distributiva e ajudar os necessitados e ser responsável pelos danos sofridos pelas vítimas de terrorismo. O Estado, ele pode ser obrigado pela vítima, assim, assumir responsabilidade pela ação. E aí, ele vem com uma outra questão. Para quem lê o texto, o Papayanes, ele começa a falar uma coisa que tu tá entendendo, aí, de repente, ele vem com uma pergunta para revirar toda a tua cabeça. Então, ele, no decorrer do texto, ele sempre vem com vários questionamentos. E aí, ele começa a falar do sistema de seguros, e ele fala que se o propósito da teoria são se o propósito é garantir algum espaço de autonomia aos indivíduos, qual a razão de se fazer mediante direito de dano? Se você pode fazer mediante fundos, por exemplo. Por que você vai colocar o direito de dano se você pode compensar as vítimas tudo com um sistema de fundos? E aí ele fala que as perguntas que a teoria deve responder são duas. O direito de indenização necessariamente inclui o direito de ser indenizado? 2. Em caso afirmativo, tendo em vista que a indenização pode vir do agente causal ou do Estado, há razão para se preferir a responsabilidade contratual? Ele defende a tese que o direito de indenização, ou seja, o direito de não sofrer dano, dada a teoria normativa que define a sua natureza, inclui o direito de ser indenizado quando o dano ocorrer. Então, apenas a compensação mantém a vítima em um nível estável de recursos que permite que ela continue com seu plano de vida como se a interação não tivesse ocorrido. Pelo menos, tipo, voltar ao status quo, voltar ao que estava antes, né? Ter essa compensação. Então, sim, respondendo a primeira pergunta, os direitos de indenização necessariamente incluem o direito de ser indenizado. E quanto à segunda questão, ele fala que, se você for ver apenas pelo ponto da justiça distributiva, não há motivos para garantir os direitos de indenização através da lei de danos. E ele falou que isso ainda honraria, em certa medida, o princípio da divisão de responsabilidades, mas não da justiça entre as partes. Então, pela justiça distributiva só ela, você poderia ter um sistema sem ter o direito de danos, sem ter a correção. Mas você não iria contemplar a justiça entre as partes. De que adianta? Na sociedade, você tem várias relações bilaterais, interpessoais, com várias pessoas ou grupos. Então, o que adiantaria se aquela pessoa que me causou o dano não puder cobrar uma compensação da parte dele? E aí ele fala que a justiça entre as partes só pode ser implementada mediante as regras de justiça corretiva. E entende que o propósito da justiça corretiva é retificar as interações injustas e não injustas. São injustas todas as interações em que se violam os direitos e deveres de indenização das partes. Então, depois que atua a justiça distributiva para definir as regras, a justiça corretiva ela vai retificar essas interações que ocorreram de forma injusta, de acordo com a definição das regras distributivas previamente acertadas, previamente definidas.
E ele fala que, idealmente, o princípio da justiça corretiva seria aceito por pessoas livres e iguais para regular suas interações particulares. Não tem vontade de rir, né? O ideal é tão longe. Qualquer que seja o resultado da distribuição, ela garantirá a cada pessoa uma cota distributiva, um conjunto de bens primários, incluindo o direito de indenização. Em suas interações privadas, os indivíduos não devem usar os recursos de terceiros sem seu consentimento. Então, cada um teve uma distribuição, cada um recebeu seus recursos, cada um recebeu a sua autonomia, a sua liberdade, os seus direitos primários, a sua propriedade, que seja. Você não pode usar o recurso da outra pessoa sem o consentimento da outra pessoa. É algo bem óbvio também. Aí ele fala que quando o indivíduo causa um dano para outro, ele faz exatamente o que o princípio condena. Ele usa os recursos da vítima como meio de realização do seu próprio projeto de vida. E aí ele utiliza ainda a concepção de Rawls aqui. E ele fala que, em termos kantianos, seria instrumentalização da vítima. Ele vai utilizar aquela pessoa como objeto para pegar os recursos dela para utilizar no seu próprio plano de vida. Então, é algo injusto. A corretiva viria para resolver essas situações. Finalizando, ele diz que esse esquema sugere que a responsabilidade contratual é uma instituição extremamente complexa, uma vez que desempenha diferentes funções. Ela fornece um certo nível de indenização por meio da compensação, e assim o Estado cumpre suas obrigações de justiça distributiva. Permite a realização da justiça entre as partes, e dessa forma, a justiça corretiva é satisfeita. Por fim, respeita o princípio da repartição de responsabilidades, pois o Estado fica alheio às consequências das transações privadas dos particulares, oferecendo apenas os auxílios para fazer cumprir termos equitativos que regulam a interação entre os indivíduos. E aí, o ponto 4. O valor intrínseco da justiça corretiva. Eu também parto de alguns questionamentos que ele coloca no tópico. Ele questiona se a justiça corretiva pode resistir às aspirações imperialistas da justiça distributiva, porque tudo que a gente falou até agora é dele falando que os direitos primários partem da justiça distributiva, as regras da responsabilidade civil partem da justiça distributiva, a distribuição de deveres e direitos de indenização é uma expressão da justiça distributiva que vai distribuir esse tipo de recurso, além de outros que eu falei que não são apenas a distribuição de direitos e deveres. E aí, ele, para defender o valor intrínseco e autônomo da justiça corretiva, ele faz esse tipo de questionamento. Como é que ela vai resistir a toda essa aspiração imperialista da justiça distributiva? E faz o questionamento se a justiça corretiva faz parte da justiça distributiva. E ele vai defender que não, né? Dando já o spoiler, ele diz que não. Ele diz que quando alguém se ofende a uma interação injusta, existem razões de justiça distributiva para que a vítima receba indenização de alguém. Mas esse alguém não é especificado como responsável por indenizar. Não há uma razão específica para o agente causador indenizar a vítima. Então, se você utilizasse apenas o critério de justiça distributiva na responsabilidade civil, você saber que existe a regra de indenizar quando houver uma interação injusta, mas você não vai conseguir aplicar aquilo num caso concreto. A regra não vai dizer qual é esse alguém e como vai indenizar, como ocorre. E aí ele vai dizer que a justiça corretiva enfim, ele vai dizer que a justiça corretiva atua justamente nessa lacuna. Primeiro, a justiça distributiva vai definir essas regras, e a justiça corretiva vai atuar na relação bilateral entre as partes para que a reparação aconteça. Aí ele fala que a justiça corretiva não é uma condição necessária da justiça distributiva e que não se poderia justificar a aplicação da justiça corretiva argumentando que serve para proteger os direitos e deveres de indenização. A leitura distributiva veria a responsabilidade civil como mecanismo possível, mas não essencial para a realização de justiça. A tese defendida pelo autor pressupõe que a responsabilidade civil, bem como o direito de contratos, de propriedade, até mesmo o direito de família,
formam parte de uma estrutura básica da sociedade, portanto, são também incumbência da justiça distributiva. Nessa parte, ele vai explicar muita coisa que eu vou ver se eu consigo passar para vocês de uma forma coerente. Ele vai pressupor uma argumentação para falar da importância do valor intrínseco da responsabilidade da justiça corretiva. Porque antes ele já falou que a justiça distributiva ela não precisa da justiça corretiva, né? Não iria precisar, mas por que ela é importante? Por que ela tem esse valor? E ele vai dizer que no mundo sem remédios bilaterais, ou seja, sem justiça corretiva, um direito contratual que vincula a parte apenas em termos de prestação, de você fazer um contrato, ele dá esse exemplo lá do Xenofontes e do Axílios novamente, que vão fazer um contrato, mas se esse contrato for inadimplido ou sofrer algum dano decorrente desse contrato, não há um remédio bilateral. Você não tem a pretensão corretiva para exigir que a pessoa repare aquele dano, que a pessoa cumpra aquele contrato, ou pague a multa, ou enfim, todas as obrigações decorrentes do contrato. Você iria ter que ir direto no Estado, para o Estado te indenizar, nessa hipótese de um local que não existe remédios bilaterais. Aí ele fala, um direito contratual que vincula as partes apenas em termos de prestação e não no remédio é ainda melhor para garantir o distanciamento típico que as partes podem alcançar através de um contrato. Porque a argumentação que ele utiliza é que quando você vai celebrar um contrato, você vai pôr por escrito, você vai ter um distanciamento para garantir que aquelas cláusulas, que tudo aquilo aconteça, você não vai utilizar só de promessa. Pelo menos eu entendi assim. Primeiro ele fala da promessa. Que antes dos contratos escritos com várias cláusulas, várias coisas, as relações bilaterais se dariam, algumas das relações bilaterais se dariam por meio de promessas, para cumprir alguma coisa, para garantir alguma coisa, e você faria o contrato para você se distanciar do outro. E aí, nessa hipótese de não ter remédio bilateral, de não ter justiça corretiva, você ia ter que pedir diretamente do Estado. E ele fala que, em tese, se você fosse pensar, seria melhor, porque o Estado ia ter que te indenizar. Quando, às vezes, muitas vezes, a outra pessoa que não cumpriu o contrato, ela não vai querer te indenizar. Ela vai fazer de tudo para não te indenizar, ela vai sumir, ela vai dizer que não, não vou. Então, numa hipótese que o Estado é o único responsável, seria, em tese, mais vantajoso para a vítima. Aí ele fala que existem duas razões para esse argumento estar errado. A primeira é que não há um distanciamento puro nas partes, não há um distanciamento puro entre as partes nos contratos e nas promessas. E um dos exemplos são as funções dos contratos, a boa-fé objetiva, em que há uma intenção de construir uma relação pessoal com a outra parte do contrato. Você vai construindo vínculos. E a segunda razão é que contratos com remédios bilaterais estabelecem uma relação normativa com o outro. Quando os laços não são estabelecidos unilateralmente com o Estado, o distanciamento pessoal torna-se uma alienação relacional. E aí ele fala que o valor intrínseco dessas relações é favorecer, o valor intrínseco do contrato seria favorecer as relações pessoais valiosas. E aí ele diz que ele diz que o valor intrínseco é porque se você não tem esse remédio bilateral, você não favorece, você não fortalece as relações pessoais que são valiosas para a sociedade, para o sistema em geral. E aí a justiça corretiva seria importante para isso, ela teria esse valor nisso. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa questão também, mas eu entendi isso. Quando ele fala que quando um prejudica o outro e concorda em pagar uma compensação voluntariamente, ele mostra
um respeito, uma deferência idêntica ao mostrado ao cumprir uma promessa. Profundo respeito pela pessoa e seu bem-estar. Toda essa mensagem se perderia se tivéssemos um sistema que se preocupa apenas com os aspectos distributivos dos danos que causamos uns aos outros. E tais valores também estão presentes nos casos em que o causador do dano não indeniza voluntariamente. E o Estado precisa assistir a vítima para obrigar o ofensor a reparar o dano, porque ainda que ele vá reparar de forma obrigada, e você vai dizer que não tem um respeito pela pessoa, tem, porque ele vai ter que devolver aquilo que seria da pessoa, o patrimônio da pessoa, ou vai compensar um dano que ele causou imaterial. E ele diz que o valor da justiça corretiva deriva do valor intrínseco que podem ter as relações interpessoais que mostram deferência e respeito pelo outro. O tópico 5. Peraí. Gente do céu, já são 5 horas. Tá. No tópico 5, ele vai falar sobre o problema conceitual de distribuição e retificação e sobre o problema normativo da distribuição e da retificação. Quanto ao problema conceitual, ele fala que, inicia falando que os aspectos distributivos e corretivos da função da responsabilidade civil funcionam em níveis diferentes. O aspecto distributivo seria em caráter geral, distribuindo direitos e deveres de indenização, e o aspecto corretivo em caráter particular, determinando o tempo, o espaço, a pessoa, e aplica-se depois da produção de uma justiça concreta. A definição do que consta como interação injusta corresponde à distribuição. Após tal definição, pode-se aplicar a justiça corretiva. E aí ele diz que a compensação produz um resultado alocativo entre as partes, movimenta recursos de uma para outra, mas não altera de forma alguma a distribuição dos direitos e obrigações de indenização. Não modifica a distribuição de direitos subjacentes, portanto, é puramente corretiva, porque a justiça distributiva definir a regra, após a regra definida, sendo ela objetiva, e for verificado que tem que ser indenizado, que houve o dano, a reparação vai voltar para aquele status quo. Então, é utilizado bem um conceito inicial que a gente falou sobre justiça corretiva nas outras reuniões. Se você causou um dano, ele vai ser correlativamente igual o que você vai pagar de compensação vai ser correlativamente igual à perda que o outro teve. Então, tem que ter esse equilíbrio. A parte dos juízes, que eu já falei. E que a prática pode mudar com o tempo, caso que a distribuição de direitos e deveres mudariam também. Ambos os princípios são distintos e independentes. Uma coisa é distribuir direitos e deveres, outra coisa é retificar as interações injustas no marco de uma distribuição. E quanto ao problema normativo da distribuição e da retificação, é o 5.2, professor? Isso. Tá. Ainda achei espanhol ainda essa parte. Nessa parte, ele já trata de questões mais sensíveis socialmente, que eu não especifiquei tanto aqui, porque elas vão ser tratadas no último tópico também, senão ia ficar muito repetitivo. Mas ele fala que é necessário se estabelecer condições mínimas de igualdade e liberdade por meio do sistema distributivo vigente, para que o sistema seja legítimo, para que você aplique a justiça corretiva, é necessário que os indivíduos se reconheçam como livres e iguais, que a gente já é uma idealização. Mas já que a gente não vai chegar nesse ideal, você tem que garantir condições mínimas, porque não seria justo você cobrar uma indenização de uma pessoa que... Não é nesse tópico que ele fala, mas é no tópico final, eu vou utilizar o exemplo. Um escravo, uma pessoa, um fazendeiro, vou usar um fazendeiro, tem uma pessoa que trabalha na escravidão.
e do trabalho dessa pessoa, ele garante renda, ele garante lucro. E esse indivíduo análogo ao escravo, ele foge por 3 semanas e gera perdas. Gera perdas ao antigo dono dele, né? Ele ficou 3 semanas sem trabalhar, o dono não produziu tanto quanto ele queria na fazenda, ele não vendeu tanto quanto ele queria, o lucro dele foi menor. Mas não seria justo que o sistema permitisse que o dono desse escravo, desse indivíduo análogo à escravidão, cobrasse dele quando ele obtivesse, né? O exemplo que o papai seria quando o indivíduo voltasse a trabalhar, né? Não seria justo cobrar dele indenização para esse dono de escravo, porque eles não estão em condições de igualdade e nem de liberdade, é o caso extremo. Então, é necessário estabelecer essas condições mínimas. E ele vai tratando de outros exemplos também que são bem interessantes e que a gente pode discutir na nossa sociedade. Eu acho que o João já falou isso algumas vezes. Seria justo que talvez um morador de rua tenha que indenizar por um risco que ele causou na Ferrari de uma pessoa, sem querer? Ele estava tirando as coisas dele da rua, catador de lixo, que seja morador de rua, que pega latinha para reciclar, para ganhar um dinheiro, pegou um saco, arranhou o carro da Ferrari, que é caro, que seria um dano caro, mas seria justo cobrar dessa pessoa? Eles estão em condições mínimas de igualdade e liberdade para que seja estabelecida essa corretiva nessa interação, ainda que tenha se causado um dano. Então, ele diz que não. Essa definição do Papaionis, que você não pode aplicar a justiça corretiva nos casos que você não garante condições mínimas. E o tópico 6, a correlatividade das perdas e ganhos injustos. Essa parte eu também acho bem intuitivo. Ele define que o propósito da justiça corretiva, baseada na retificação de interações injustas, aquelas em que uma parte viola o direito de compensação da outra, define o propósito da justiça corretiva. Ele define o propósito da justiça corretiva baseada na retificação de interações injustas, aquelas em que uma parte viola os direitos de compensação da outra. Então, a noção de direitos e deveres de indenização tornam-se chave para entender a injustiça na relação entre as partes. Se uma interação foi injusta, então o agente infrator violou o dever de indenização. Ou seja, violou o direito de indenização. As interações que interessam para a justiça corretiva são aquelas em que uma pessoa obtém um benefício à custa de outra, que sofre uma perda correlativa equivalente. Então, ele fala sobre perda normativa e ganho normativo. Quando você causa um dano ao outro, vou voltar ao exemplo dos vizinhos. O vizinho A usa um agrotóxico super pesado para produzir o que quer que seja, que acaba gerando danos ao outro vizinho. Então, ele vai obter um ganho normativo, um benefício normativo, à custa da perda normativa do outro vizinho que ficou com solo imprestável, ou que ficou com alergia, ou que o cachorro morreu, ou que o cachorro ficou envenenado, enfim, tudo que qualquer que o agrotóxico pode causar. Sei lá, outro vizinho produzia abelha, vamos dizer isso. Um produzia abelha, e o outro plantava e começou a usar vários agrotóxicos. Aí a abelha do outro vizinho começou a morrer, começou a não resistir a esses tipos de agrotóxicos. Então, ele vai dizer que há uma correlação e uma equivalência entre a perda normativa e o ganho normativo, porque é uma interação injusta. Eu acho que basicamente é isso. Já são 5h10 para a gente poder discutir, e o tópico 7 seria indenização e igualdade. Professor? Estou aqui. Tô finalizando. Eu acho que a gente termina por aqui, porque o tópico 7
ele é muito grande, e são vários exemplos. Eu estou de Então, a acordo, eu gente acho pode, que dá para a gente seguir dessa forma. Gostei da sugestão. até como eu não tratei de muito exemplo nessa parte teórica, dá para a gente discutir alguns exemplos práticos mesmo, que podem ser aplicados. E assim, como opinião pessoal, eu ainda não tinha lido Papayanes antes da reunião do grupo, eu não conhecia a teoria dele, e eu achei bem interessante como ele define como ele correlaciona a justiça distributiva e a justiça corretiva na responsabilidade civil, sem que haja um embate entre as duas, de uma forma coesa até. Ele não, ele não fere a definição da justiça corretiva tradicional que a gente conhece, mas ele se utiliza de outros conceitos até para ampliar. Então, eu achei bem coerente quando ele fala que, para definir as regras de responsabilidade civil, se é utilizado noções distributivas para definir se vai ter excludente naquele caso. Por exemplo, danos ambientais, que são coisas. É um bem tão valioso para a sociedade que a gente precisa dar segurança para esses bens para as próximas gerações, para a geração atual, para o meio ambiente, para tudo. Então, é algo muito valioso e que a gente precisa limitar ao máximo a autonomia individual, não ao máximo, mas a gente precisa limitar muito a autonomia individual em relação ao meio ambiente. A gente não dá para deixar que a pessoa faça o que quiser. Infelizmente, muitas vezes fazem, mas não deveriam poder fazer, porque elas estão destruindo um bem muito valioso. Então, nesse caso, quando você vai distribuir esses recursos, vai fazer essa regra, você vê que é um bem mais importante para a sociedade e você vai distribuir os direitos e deveres de indenização de forma diferenciada nesse caso. Então, o direito de indenização fica muito grande. E o direito de não, e o dever de não causar dano, o dever de causar dano fica muito grande. Então, você fica com a sua autonomia muito limitada. E eu acho que faz bem sentido, assim. Eu gostei da forma como ele fala. E eu acho muito interessante que ele trata de situações sensíveis da sociedade, que a gente, quando aplica a responsabilidade civil pura e simplesmente, a gente vê que tem muita injustiça que ainda ocorre, como a situação a pessoa que tem muito menos dinheiro, por que ela tem que ser obrigada a reparar um dano, sendo que ela não está em condição de igualdade e liberdade que a outra pessoa? Porque a justiça corretiva, ela pressupõe isso. Aristóteles, pelo meu entender de Aristóteles, pressupõe essa liberdade e igualdade. Então, é necessária a distribuição, é necessário que seja visto com uma forma mais sensível na sociedade atual, não só na questão econômica, mas na questão do risco, que ele fala muito sobre isso, ele vai distribuir os riscos, as ações com mais riscos vão ter regras diferentes, os danos ao consumidor, que são enormes. Se a gente fosse utilizar só uma regra de ser corretiva, coitado dos consumidores, é tipo uma regra pura e simplesmente, por exemplo, um RIME na vida. É louco até. O RIME tem uma teoria muito boa, muito fechadinha, mas quando a gente coloca numa aplicação prática para os problemas reais da sociedade, a gente esses tipos de problemas, porque ainda que a gente não tenha tanto entendimento, até uma pessoa leiga, ela consegue ver que não é justo que aquilo aconteça. Então, eu acho que ele monta de uma forma bem coerente, bem adequada, essa teoria dele, até para dirimir esses tipos de problemas sociais que a gente tem, como uma forma de solução. Achei legal. Esse capítulo é muito interessante. Ele é bem esclarecedor, digamos assim, para quem já tem uma certa leitura de filosofia política. Depois eu queria ouvir o João Vitor e o Nicolas, se eles quiserem complementar alguma coisa. E, claro, os demais colegas, né, se assim quiserem também.
é um capítulo muito interessante porque ele começa a fazer os links de leituras que a gente tem sobre outras coisas e chama atenção para a nossa área, né? Essa aqui especificamente. Eu fiquei muito curioso para saber, João Vitor, depois, se a tese do Zanitelli, né, que é lá de Minas, se ela está apoiada no Papaionis, porque das duas vezes que eu tive a oportunidade de interagir com ele, o que eu compreendi na lógica da aplicação dele, da teoria do Rawls ao direito privado, é o que o Papaionis está propondo aqui, né? Eu, inclusive, marquei a passagem, está na página 152, né? Não sei se... porque como o nosso PDF não tem numeração, seria a folha 152 do PDF, que a Yane até destacou. Ela não destacou no resumo, mas ela destacou na fala dela, quando ele fala da estrutura básica da sociedade como sendo o locus, né, das condições de justiça, né? Quando você vai discutir teoria de justiça nesse aspecto da filosofia política, né, a proposta que o Rawls inaugura e é seguido por outros autores é de que você foque naquilo que é o importante, né? Então, o importante na nossa, digamos assim, visão mais atual de estrutura, de subdivisão, o importante, na verdade, está dentro daquele escopo de direitos que a gente chama de direito público ou direito constitucional. São os direitos e deveres, as garantias fundamentais que estão ligadas à liberdade de crença, à liberdade de pensamento, né, à liberdade de locomoção, ao direito de propriedade, aqui não no sentido do direito privado, é um direito de propriedade sem vincular a sistema jurídico como capitalismo ou socialismo. O Rawls, naquele primeiro momento, não falava isso especificamente. E aí, o que eu achei interessante, mais uma vez destacando aqui, é que, e isso eu identifiquei na minha pesquisa lá do doutorado, o Rawls não fala que o direito privado é uma questão de justiça. Para o Rawls, o direito privado ele pode ser discutido numa esfera secundária, que cada modelo jurídico vai definir as suas regras próprias. Ele não concebe, lá atrás, quando ele escreve, que isso seja objeto de justiça distributiva, que tenha que ser discutido dentro da estrutura básica da sociedade, entendeu? E o que o Papaionis faz aqui é dizer, não, tem sim, tanto que a passagem dele está aqui entre a citação da nota 23 e a 24, né? A tese que eu aqui defendo assume a responsabilidade civil, assim como o direito dos contratos, direitos reais e o direito de família, formam parte da estrutura básica da sociedade. Portanto, também tem incumbência da justiça distributiva, né? Então, me parece que é um esforço muito grande. O cara, para poder fazer isso, ele tem que conhecer o autor que ele está usando, porque eu cometi, digamos assim, essa imprudência também, né? Porque o autor mais citado, mais celebrado, o autor mais famoso da discussão diz um negócio que é diferente do que a gente está tentando mostrar, né? Não que ele estivesse certo, mas a estrutura teórica da, da construção que ele propõe, ela é coerente dentro do sistema dele, assim como é a do Ryan Reeb, né? Aí a gente fica aqui nesse dilema de tentar, parece que a gente está sambando em cima dos conceitos, tentando se explicar. Eu acho que isso aqui é um puta nicho de pesquisa, perdoem o termo, né? Tá gravando, vai ficar aí para o nosso histórico, mas é um puta termo, é um puta elemento para pesquisa aqui, e eu acho que é por isso que o Zanitelli pegou essa parte aqui e ele tem feito disciplinas e tem focado nisso, e eu fiquei muito, muito empolgado com o Papaionis, eu quero aprofundar isso aqui. Fiquei interessado nesse aprofundamento. João. João, falar rapidamente, que até falei que ia me ausentar, mas como ainda não saí, eu vou falar e sair correndo, porque já teve problema aqui, estou lidando com obra, enfim. Mas bora lá. A primeira observação que eu queria fazer é exatamente essa. Tu captaste bem, lembraste bem a questão da tese mais recente do Zanitelli. É isso mesmo. Ele fez uma pesquisa tentando fazer, não uma correção, mas um ajuste na tese do Rawls,
sobre o papel do direito privado dentro da estrutura básica da sociedade para uma teoria da justiça distributiva, tentando mostrar que o direito privado, como ele é a entidade que garante, né? Então, quando você garante um direito de propriedade, quando você garante um direito à restituição, você garante as alocações que as pessoas têm e determina o que uma pessoa uma pessoa específica tem em um determinado caso concreto, numa situação concreta e tudo mais. Isso também faz parte da estrutura básica da sociedade. Então, o sistema de direitos que garantem isso também deve fazer parte da estrutura básica da sociedade. Isso é um ponto relevante, embora o Rawls não tenha trabalhado com isso, né? Mas eu acho que é mais. Esse que é o ponto que talvez seja fascinante nessa parte. Essa é a parte do texto que mais me interessa, especificamente pelo que eu estudei no mestrado e tudo mais, e que eu acho que o Papaionis tem algumas teses extremamente fortes e relevantes, interessantes e que podem se gerar por pesquisas mais profundas. Eu quero agregar aquilo que o João falou no final. Daqui, você consegue partir para uma série de pesquisas possíveis. Eu vou falar as óbvias, tá? Mas existem diversas. A Ianê citou o direito do consumidor. Né? O direito do consumidor e a sua responsabilidade objetiva é a aplicação de uma racionalidade distributiva estrito sensu, até falando. Então, é uma forma de racionalização distributiva. O direito ambiental, quando ele trata da responsabilidade objetiva pelo risco, e pelo risco integral, inclusive, ele está racionalizando e está estabelecendo responsabilidade com base no raciocínio de justiça distributiva. Isso por quê? E aí, o Papaionis falou isso várias vezes ao longo do capítulo, que, embora a gente, já vou usando outros termos, né? Embora a gente raciocine a responsabilidade com base na lógica na lógica tipicamente corretiva, né, de direitos e deveres correlativos, direito primário e secundário, né, direito de não ser violado, direito de restituição caso você tenha alguma violação, que é o tal do conjunto de direitos e deveres de indenização que eles estão falando aqui. Embora a gente esteja raciocinando isso, o que o Papaionis quer provar é que esses direitos e deveres de indenização eles estão baseados e vinculados a uma lógica de distribuição, tá? Que pode ou não ser justa. Né? Então, quando você escolhe um sistema de distribuição, um sistema de indenização, um sistema de responsabilidade civil, baseada, por exemplo, ao invés da culpa, mas no risco, você está escolhendo uma forma de distribuir, tá, os direitos e os deveres de indenização, que essa forma pode ser justa ou não, ou seja, pode ou não seguir uma ideia de justiça distributiva. Quando a gente pega essa ferramenta é uma ferramenta muito boa para discutir responsabilidade. Isso que é o mais legal. É uma ferramenta muito boa para discutir responsabilidade, porque eu acho que vamos falar um pouquinho do tema que o grupo se aproxima mais, que é o tema do direito ambiental. Quando a gente entra numa discussão de um loop infinito sobre tem que ser risco integral, tem que ser risco agravado, no direito do consumidor fala-se de risco proveito, enfim, tem várias teorias do risco que fundamentam a responsabilidade aplicada àquele determinada matéria. Existe um loop infinito que você entra discutindo qual deveria ser a teoria do risco que é aplicada e não se chega qual é a conclusão? Onde a gente vai chegar? E esse talvez seja o ponto, né? Eu acredito, né? Eu defendo, estudei isso, e eu acho que pode ser interessante, que essas teorias da justiça aplicadas à tese do risco e aplicadas à responsabilidade civil podem ser ferramentas interessantes para a gente resolver esse problema infindável de determinar de como você vai alocar responsabilidade, ou melhor, usando os termos do Papaionis, como você vai alocar direitos e deveres de indenização nas nossas práticas.
tá? Por quê? E aí a tese do Papayannis não é uma tese sem discussão, é uma tese muito complicada na filosofia, mas ok. Se você adota um raciocínio de justiça corretiva, isso é também uma forma de alocação, isso é uma forma de distribuição desses encargos de atividades danosas. Então, que tem uma racionalidade própria que a gente vem estudando ao longo do tempo. Então, qual é o custo disso? Né? Qual é o custo por trás disso? Por isso que eu acho bacana. Eu acho que esse pode ser um ponto de partida para uma série de teses dogmáticas relevantes que possam ser desenvolvidas em diversas áreas que tratem sobre responsabilidade, direitos, a tornar indene, né? Que indenização é tornar indene. Alguém que sofreu uma perda, na verdade, não ter essa perda. Então, como eu posso alocar esses direitos a uma pessoa ser e tornar-se indene? Talvez seja isso um ponto interessante para ser debatido. Ô, João. Oi, Gabriel. Só citando aqui exatamente, eu estou até me ocupado aqui, porque eu estou organizando, né, algumas coisas aqui, mas eu estava ouvindo o João e falei na ele, e aí eu fui exatamente no Rafael Brecht, porque eu investigo, né, a teoria do disco, né, teoria do disco integral, exatamente, e eu fui exatamente no Rafael Brecht, num excerto de texto que ele fala sobre a responsabilidade civil aplicável ao direito do consumidor, e ele usa exatamente esse capítulo do Papayannis. Então, então, é extremamente relevante como ele usou isso, e eu estou até tentando pegar e me apropriar do estudo que ele fez para o direito do consumidor e apropriar no direito ambiental. Então, é interessante esse certo, porque à medida que vocês foram falando, e eu fui percebendo alguns textos, claro que eu li muito rápido, muito estudado, mas a partir do momento em que eu vi algumas inserções, especificamente quando o João Vitor falou, eu me remeti ao Rafael Brecht e eu encontrei exatamente a referência ao Papayannis. Então, eu fiquei desconfiado, mas eu acabei de confirmar exatamente nesses termos que o João Vitor falou, terminado. Então, fica interessante essa minha contribuição. Legal, eu acho que eu ainda não tive tempo de ler o artigo que vocês escreveram, né? Mas eu acho que vai alguma coisa nessa linha, né? O que foi postado aí nessa semana agora. Não sei se vocês chegaram a usar o referencial do Papayannis, mas eu penso que deve ter alguma coisa por aí, não? Não usamos o Papayannis, depois o Gabriel complementa. A gente fez outras coisas, pegou outros autores que... Cara, tem a ver, porque, né, quando a gente vai falar de Rawls, tem a ver com essa lógica, mas a gente pegou mais o texto do Gregory Keating, que são outros autores que fazem um outro debate sobre a relação de justiça distributiva e justiça corretiva. Mas, no fim, eu acho que é quase um debate histórico, por isso ele não conclui num sentido mais específico, é um artigo mais introdutório, mas sim, mas talvez esteja um pouquinho do que eu falei dentro desse artigo, sim. Tem um pouco sobre isso no nosso artigo, mas ele é um artigo que propõe mais a discussão mesmo, como o João falou, da teoria de Rawls. E aí, como eu estava falando com o João, aí a gente conversa muito e a gente faz muito resuminho dos textos. Então, às vezes, por exemplo, eu até combinei com ele a gente investigar o capítulo 2 do Papayannis à luz do argumento que ele cita do Dworkin e a teoria interpretativa do Dworkin. Então, a gente faz o excerto do resumo, e aí, tipo, o Papayannis ele dá muita margem para artigo, ele dá muita margem para a gente pensar em algumas coisas. O próprio método de dialogar dele, próprio de alguns autores como Hart e tudo mais, de relacionar com exemplos e tudo mais, ele te dá muita ferramenta para isso.
Então, sem dúvida que o Papayannis ele vai deixar muita margem para a gente fazer exatamente como a gente fazia nos outros grupos de estudo de teoria da justiça e tudo mais. E o objetivo foi contextualizar, fazer um apanhado histórico. Eu fiz uma parte mais de Rawls, o João pegou um pouco da literatura até que a gente estudou fora do país para colocar, especialmente aqueles livros que a gente busca hoje, indicações hoje do Fletcher, do Keeling. Então, a gente tenta conciliar, mas muito em razão dos resumos que a gente vai fazendo e vai conciliando. Aí, o Papayannis ele deixa muita margem para a gente fazer, botar os nossos resuminhos. Tenho certeza que a Ana vai pegar o resuminho dela e vai tacar ali lá as referências e já virou um artigo, porque a apresentação está sensacional. Já fica até como uma dica, sei lá, pro pessoal. Um amigo nosso convidou a gente para publicar nessa revista. É uma revista que eles ainda estão buscando para obter o Qualis e estão trabalhando nisso e tal. E precisavam de gente de outras regiões e por isso estão chamando para o pessoal mandar na chamada e tal, aberta. Aí eu chamei lá o Gabriel. Gabriel, bora ver se a gente une alguma coisa do que a gente está pesquisando aqui no grupo, inclusive. O Gabriel estava preparando o projeto dele de mestrado e eu falei, vamos unir. Aí eu peguei uma parte das minhas pesquisas do mestrado, que é a parte histórica voltada para o debate entre da relação entre justiça corretiva e distributiva, com esses autores que eu sei para vocês, o Fletcher e o Keating. E o Gabriel pegou a leitura que ele tem do Rawls e fez um descritivo da parte do Rawls, e a gente uniu num texto coerente entre os dois. Ficou bem legal, assim, em termos de um texto introdutório, mas que também tem um resultado, né, de algo que está quase um work in progress, né, processo, um trabalho em desenvolvimento, né. Legal. Gente, são 5h33, eu não sei se o João ainda vai ter que sair por causa lá do barulho, né? Iane, tem uma pergunta aqui do Johnny no chat, para dar uma olhada aqui. Pessoal, é possível pensar por meio da teoria do Papayannis o exercício do direito à autodeterminação de uma comunidade quilombola que possui o reconhecimento de sua propriedade e tem um dano não somente ambiental cometido por uma empresa, e de outro lado, digamos que essa comunidade, por conta desse dano, exerça autodefesa, seria possível fazer essa leitura que a Iane trouxe? Eu acho que é um pouco o que o João Vitor acabou de comentar, Johnny. Depende de como tu enxergas o direito privado nessa lógica do que nesse caso aqui do Papayannis, do que o Papayannis está chamando de estrutura básica da sociedade, a distribuição dos encargos e dos deveres em uma comunidade, entendeu? Então, uma comunidade quilombola, ela se insere dentro do âmbito da sua estrutura, dentro daquilo que a gente chama de estrutura básica da sociedade, né? Ainda que a gente verifique que são regras, talvez vou chamar de regras de entrada, né? Regras diferenciadas, né? Você tem peculiaridades. Eu não tenho uma resposta definitiva, digamos assim, né? Eu te daria uma resposta provisória, no sentido de depende de como tu constróis a argumentação jurídica, né? Tu vais encontrar na literatura autores defendendo isso, como o Rafael Dresch, citado aqui pelo Gabriel, o próprio Papayannis, que eu identifiquei hoje na leitura do texto, e o professor Zanitelli, Leandro Zanitelli, os três no direito privado, cada um da sua forma, fazendo uma construção para incorporar o direito privado como um todo nessa lógica, né? Então, aqui, tu estás aliando duas coisas que me parecem importantes para a discussão. Seria o direito de propriedade, o direito de reparação, no caso aqui do que a gente está chamando de direito de danos, e essa questão do direito à autodeterminação, que me parece uma manifestação, uma exteriorização da liberdade da comunidade, né? Então, o que eu posso dizer com uma certa segurança é que o Rawls
por mais que ele não seja um comunitarista, né, ele é um liberal na sua construção teórica, ele endossaria a questão do direito à autodeterminação como uma regra de entrada fundamental para discutir essa estrutura básica da sociedade. Não sei se ele concordaria com o aspecto do direito de propriedade e o desdobramento do direito de danos, mas a gente já tem autores, esses três citados, que te dão aí uma pista de qual seria, digamos assim, a linha de construção teórica. Só para não deixar de falar, né, a gente teve na disciplina de Direito de Propriedade da pós-graduação, a gente teve uma fala do professor Adalberto Rocha, que não sei se é Rocha sobre o nome dele, é o professor Adalberto, acho que é Adalberto Fernandes. O Adalberto foi meu colega de doutorado na UFPA, ele hoje é professor da Universidade do Mato Grosso, ele desenvolveu uma tese sobre o comunitarismo e, na verdade, não é só comunitarismo, ele desenvolveu uma tese sobre o direito indígena e é muito legal a construção que ele faz. E ele enquadra dentro da visão comunitarista uma visão liberal. É como se os comunitaristas fossem uma família do liberal que vem do tronco rawlsiano, digamos assim, porque defendem igualdade, liberdade, mas também essa importância da comunidade, né? Que para a gente é muito mais fácil fazer a correlação quando a gente pensa em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, povos tradicionais, porque é um direito que está sendo operado dentro de um microsistema que está preso a um macrosistema maior, que seria o ordenamento jurídico brasileiro, entendeu? Com todos os seus problemas, violações, transgressões, que às vezes retiram essa lógica da autodeterminação, entendeu? Então, também é uma pista muito legal aí, eu sugeriria o acesso à tese de doutorado do Adalberto. Me agradou muito o que ele escreveu. Johnny, vou responder rapidola. Pelo que eu entendi da leitura do Capaianes, ele não fala especificamente em alguns casos. Ele procura mais explicar teoricamente como vai se aplicar a justiça distributiva e justiça corretiva no sistema de responsabilidade civil. Mas, como ele fala que um dos recursos que a justiça distributiva vai distribuir na responsabilidade civil é a distribuição dos direitos e deveres de indenização, e isso vai mudar de acordo com a situação, de acordo com a hipótese, e em situações específicas, como eu estava falando, um bem ambiental é um bem diferente, então você vai utilizar de regras diferentes para poder dar justiça naquela relação. Você não vai utilizar a mesma regra de um direito ambiental para uma mesma regra num direito entre privados, entre vizinhos, etc. Porque é um bem mais importante. Você tem outras relações mais importantes. Eu não sei se o Papaionis vai explicar mais para frente como é que iriam ser definidas essas distribuições de direitos e deveres, porque ele só fala que ele vai distribuir direitos e deveres e que ele vai e que essa justiça distributiva vai definir as regras de responsabilidade civil. Mas como ela vai definir as regras, quais os critérios? Muitas vezes ele fala que alguns critérios dependem do Estado, se o Estado vai ser mais igualitário, se o Estado vai ser mais libertário, e vai variando. Tem um ponto interessante no tópico que a gente não falou, que é o último tópico do capítulo, que é sobre indenização e igualdade, e ele fala que a objetividade dos estándares de diligência e a quantificação do valor da vida, os riscos inerentes à atividade e outras coisas. Ele diz que, por exemplo, no padrão de comportamento que a gente costuma falar na responsabilidade civil, o padrão do homem médio. Geralmente a gente fala o que o homem médio faria para você definir regras de culpa. E aí ele diz que como é que você vai definir um padrão de homem médio se as categorias são muito distintas? Se às vezes há um grupo muito mais pobre que o outro, ou que naquela situação hipotética
tem uma desigualdade muito grande, então ele vai argumentar. E, nesse ponto, não seria uma distribuição de direitos e deveres de indenização, seria uma distribuição de igualdade nessa relação para você não cobrar, para você não aplicar a mesma regra para qualquer situação. Então, eu, no meu entender, na situação quilombola, como é um povo que tem que ser mais protegida, é uma comunidade mais protegida, é uma comunidade tradicional, que tem os seus direitos mais ampliados do que a comunidade normal da sociedade. Então, como é uma comunidade mais protegida, eu acho que você não pode utilizar as mesmas regras que você vai utilizar para qualquer pessoa. Quando tu fala na autodefesa, eu acho que tu poderia utilizar essa argumentação desse outro ponto do capítulo do Papayannis. Uma autodefesa, assim, se alguém entrar na minha casa e eu vou fazer uma autodefesa, às vezes é injusto. Eu não posso chegar batendo uma pessoa entrando na minha casa. Não posso falar, aí, você quer sair? Por favor, sai da minha casa. Se a pessoa não quiser sair, a gente vai tendo outros meios, liga para a polícia, faz alguma coisa. Não posso agredir uma pessoa assim deliberadamente. Mas eu acho que você não pode utilizar os mesmos critérios desse padrão de razoabilidade do homem médio para uma comunidade quilombola e nem para uma comunidade indígena, que tem uma outra cultura, que sofre de uma forma diferente na sociedade, que não tem como resguardar seus direitos frente a um grande empresário que está entrando, que está gerando danos, e como tu falaste, não só danos ambientais, outros tipos de danos. Então, eu acho que por essa lógica do Papayannis, tu pode utilizar regramentos diferentes para garantir uma maior igualdade nessa distribuição, né, distribuição de igualdade, nesse caso concreto, para garantir mais justiça. Pelo menos é o que eu acho. É isso. Gente, eu vou postar aqui um último link, que é da revista Direito e Praxis, que eu acho que é um extrato, um excerto daquela publicação inicial. O Adalberto escreveu isso aqui. Eu não achei o PDF da tese dele, ainda vou procurar. Mas tem uma prévia do que mais ou menos vai ser a tese dele no Cielo, tá? Só que aqui é uma publicação de 2016, o doutorado dele ainda estava no começo, mas já tem uma boa ideia do que vem pela frente, entendeu? E é que ele faz uma análise a partir do Charles Taylor, do Kinnica e do James Tully. Bem interessante. Então fica aí como sugestão para o Johnny e para quem quiser aprofundar. Gente, eu vou parar a gravação aqui para a gente poder dar sequência